Olá, turma, beleza? Estou de volta. Hoje nós vamos falar sobre termoquímica, uma área muito importante aí da química, tá? E está relacionado também com física e nós vamos entender um pouquinho sobre este assunto neste vídeo. Acompanhe o vídeo até o final para você conseguir desenvolver as atividades propostas no tocante a este assunto, beleza? Vamos lá então? Quando a gente fala termoquímica, né? E termodinâmica, termodinâmica é um termo aí muito comum na física, né? A gente está falando de calor, tá? Basicamente, nós vamos falar no calor que é transferido, que é trocado em processos, né? Todo processo para acontecer envolve calor, nas suas diversas formas, né? Então, a termoquímica ela é a parte da química que estuda as trocas de calor associadas às reações químicas, certo? Então, o que é calor? Calor é energia em trânsito. Essa energia em trânsito ela vai fluir de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, gelo dentro de um copo com água, o que vai acontecer? A água vai transferir energia na forma de calor, fazendo com que o gelo derreta, e não o inverso. Quando, por exemplo, você, ao entrar em uma piscina ou um lago em dias frios, a sensação que você terá é que a água está quente. Na verdade, não é. É uma sensação que você está tendo. Porque acontece, você está mais frio do que a água. O seu corpo recebeu uma temperatura mais fria do universo. Então, ao entrar na água, você recebe o calor transferido da água, tá? E aí você tem essa sensação que a água está mais quente. É uma questão de transferência de calor, tá? Então, dois corpos, né, estando em temperaturas diferentes, haverá uma transferência de calor que fluirá de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. As unidades de calor que nós temos no sistema internacional aí é o Joule, tá? Temos também a caloria, tá? E muitas vezes você observa kilojoule ou quilocaloria, porque a unidade de joule ela é muito pequena. Então, geralmente, os rótulos, né, de alimentos, por exemplo, vêm na unidade quilocaloria, que é simplesmente você pegar a caloria e multiplicar por 1000. Então, você vai ter 1000 calorias, 1 quilocaloria. Dada aí uma alusão ao quilograma, certo? Da mesma forma com o joule. Se você tem 1000 joules, você tem 1 kilojoules, tá? Conversão. Uma caloria equivale a 4,18 joules aproximadamente. Então, 1 quilocaloria também equivale a 4,18 kilojoules aproximadamente. São conversões que nós podemos fazer aí com a unidade de calor. E o que seria uma caloria? Se eu quero elevar 1 grama de água a 1 grau, eu preciso de uma caloria. Então, caloria é a quantidade de energia suficiente para você levar em 1 grau 1 grama de água, né? Suponhamos que você tem uma água a 20 graus e você quer que esta água vá para 21. Quanto que você vai gastar aqui? Se você tem 1 grama de água, você vai gastar 1 caloria para fazer essa elevação de temperatura, beleza? Pessoal, já que este calor ele é trabalhado em química e física, né? Na física, basicamente, você fala de termodinâmica, primeira lei da termodinâmica. Então, o calor em física ele é dado como calor sensível e calor latente. O calor sensível é quando você tem o Q, certo? Né? Unidade de calor para física e o Q. Ele envolve apenas a variação de temperatura em um processo.
né? Como foi citado aqui, de 20 graus foi para 21, houve uma variação de temperatura. Então, neste caso, você utiliza o calor sensível. Você calcula, na verdade, o calor sensível daquele processo, né? Que vai ser o quê? A massa daquela substância vezes C, que é calor específico, tabelado, toda substância tem um calor específico X, vezes ΔT. O que é ΔT? ΔT é a variação de temperatura, certo? E quando é que eu vou usar o calor latente? É quando você está trabalhando com a substância que ela mudou de estado físico. Ela estava líquida e foi para estado de vapor, ou ela estava líquida e foi para sólida. Enfim, quando mudou o estado físico, então você vai usar o Q é igual, né? A massa vezes L. O que é L? L é calor latente. O calor latente ele pode ser de fusão, vai ter o valor de calor para fundir uma substância, ou ele pode ser calor latente de ebulição, certo? Então, quando que você vai utilizar na física ou na química, qual seja o caso aí, Q igual M vezes C vezes ΔT, né? Você vai usar quando há uma variação de temperatura. Quando você vai usar o Q igual M vezes L, calor latente, quando houver uma mudança de estado, certo? Na química, o calor é dado como H, que é entalpia. Tá? Na química, a gente trabalha com entalpia. Basicamente, nós vamos falar da variação desta entalpia, ok? Que é dada como ΔH. Essa entalpia aqui, ela vai depender do estado, né, do estado físico. Então, eu posso dizer para você que uma substância está no estado de vapor, ela tem a maior entalpia, ela tem a maior energia do que uma substância que está no estado líquido. Ela depende do estado físico, quanto maior, né, quando você tende para o vapor, vai aumentar. E vai depender também da quantidade em mols. Tá? 1 mol de substância tem uma quantidade de calor X. Se eu aumentar a quantidade em mols, vai aumentar também o calor. Tá? Então, só para relembrar aí, ó, o Q é igual a M vezes C vezes ΔT, ou Q é igual a M vezes L. Na química, a gente vai trabalhar com ΔH, que ΔH é igual à entalpia dos produtos daquela reação menos a entalpia dos reagentes, certo? Então, se você for calcular uma situação aqui, a quantidade de calor neste gráfico, né, que representa aquecimento de uma substância, né? Começando aqui sólida a menos 20 graus, entra no estado de fusão um pouco acima de zero, suponhamos seja 10 graus, né? Supondo. E aqui está no estado de fusão, depois passa para o líquido e quando chegar lá em cima, né? A 40 graus, ela já está entrando no estado de ebulição. E nesse trecho de sólido aqui, você está observando, ó, que a temperatura ela vai variar, né? De menos 20 vai subindo aqui, ultrapassando zero. Então, neste caso, você vai usar aquela fórmula onde há variação de temperatura. Na fusão, a temperatura ela é constante, olha. Não mudou aqui, ó, o eixo da temperatura não houve crescimento. Então, aqui na fusão, você usa Q é igual M vezes L. No caso aqui, você terá um dado onde vai te mostrar qual é o calor latente de fusão.
Aqui no líquido, da mesma forma, né, a temperatura vai variar. Se você observar nesse trecho aqui, que corresponde ao líquido, né, e foi desse valor que nós suponhamos que seja 10 até 40, então houve uma variação de temperatura. Então, nesse trecho de substância líquida, onde há variação de temperatura, você calcula que Q é igual M, massa, né? É dado em grama, em quilograma. Calor específico também é tabelado. Calor específico é dado em caloria por grama Celsius ou por grama Kelvin, vezes ΔT, que é a diferença de temperatura. Tá? Então, na fusão e no outro patamar aqui, que se fosse da ebulição, você vai usar esta fórmula aqui. Ok? No caso aqui, seria calor latente de ebulição. Enquanto aqui embaixo seria calor latente de fusão. Certo? Aqui nós vamos calcular, né? E nós vamos fazer uma atividade para fixar essa questão de calor, principalmente envolvendo aí o que, né? A física. Então, que quantidade de calor é liberado por uma reação química que é capaz de elevar em 20 graus para 28 graus a temperatura de 2 kg de água? Aqui, como eu falei para você, o calor específico ele é dado, né? E toda substância tem um calor específico diferente. Então, como houve uma variação de temperatura aqui, né? Então, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o Q é igual M vezes C vezes ΔT. Então, Q é igual. Qual que é a massa de água? 2 kg, né? Que equivale a 2.000 gramas. Então, vamos colocar aqui essa conversão. Eu estou convertendo para gramas porque o calor específico está em grama. Então, 2.000 gramas vezes o calor específico, que é 1 caloria por grama Celsius, vezes a diferença de temperatura. Temperatura final 28 menos temperatura inicial 20 vai dar uma diferença de 8 graus Celsius. E a gente vai cortar, ó, grama com grama, Celsius com Celsius. Nosso resultado final tem que ser em caloria, que foi a única unidade que sobrou. Então, Q é igual a 2.000 vezes 1, 2.000, 2.000 vezes 8, 16.000. 16.000 calorias. Tá aqui o resultado. Vamos mais uma questão aqui da Universidade de São Judas Tadeu, São Paulo, onde fala que os alunos do curso dessa universidade realizam todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura, não fala quanto, né? Fala alguns. E fala também que foi orientado pelo professor para fazer uma ginástica monitorada, onde ele vai despender 15 quilocalorias de energia por minuto. Aqui deu uma tabela falando falando do valor calórico da glicose, não interessa para a gente. Falou do carboidrato, que não é o caso, e não falou da proteína, que não é o caso. O que interessa para a gente é a questão da gordura. Beleza? Então, vamos lá. Quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividade? Supondo que a sua alimentação diária seja de 2.500 quilocalorias. Isso não interessa para a gente, isso é só informação nutricional. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos verificar quantos minutos que ele fez de ginástica, né? Se ele vai fazer 30 minutos por dia, né? Isso em 93 dias, o total ele vai fazer 2.790 minutos de ginástica. E aí, se ele vai gastar 15 quilocalorias a cada 1 minuto, né? Que tá informando aqui, ó. Em 2.790 minutos, ele vai gastar X.
Então, multiplicando aqui, usado, x vai ser igual a 41.850. 41.850 o quê? Quilocalorias durante esses 93 dias. Só que a pergunta não quer saber quantas quilocalorias ele vai gastar durante 93 dias. Quer saber quantos quilos de gordura ele vai perder. Então nós vamos ter que fazer umas conversões aqui. Cada 1 grama de gordura, segundo essa tabela, ó, tem 9,3 quilocalorias. 9,3 quilocaloria, né, em 1 grama. Então, em 1000 gramas, vamos transformar isso em quilo, vai ter x. Então, x vai ser igual a 9.300 quilocalorias para cada quilograma. Então, 1 quilo de gordura vai desprender aí 9.300 quilocalorias. Mas ainda não chegamos no resultado desejado. Então, se 1 quilograma de gordura tem aí 9.300 quilocalorias, quantos quilogramas de gordura é equivalente a essas calorias que o aluno perderá? 41.850. Então, x é só multiplicar aqui, ó. Então, x vai ser igual a 41.850 dividido por 9.300. X vai ser igual a 4,5 quilograma. Agora sim nós chegamos no resultado. Letra D de dado. Este aluno irá perder 4,5 kg de gordura durante 93 dias se ele seguir à risca essa ginástica. Tranquilo, galera? Nós vamos ficando por aqui, tá? Não acabou. Somente para o vídeo não ficar longo demais, vou fazer um segundo vídeo aí explicando a termoquímica voltado para a química propriamente dita. Não que essa parte não seja voltada para a química, né? Mas agora eu quero trabalhar com vocês nesse segundo vídeo a questão da entalpia com H. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não deixem de assistir, tá bom? Então até lá.